Obrigada, Henrique. Agradeço muito o convite para participar neste debate. Cumprimento todos e todas as participantes e, em particular, os oradores que me antecederam. Na minha intervenção, vou salientar algumas medidas, mas, sobretudo, os eixos que estruturam a agenda política inscrita no Livro Verde. Irei argumentar que esta é uma agenda de teor neoliberal, alinhada com as recomendações das organizações internacionais como o Banco Mundial, o Fundo Monetário Internacional, etc. E primeiro tenho que explicar porque é que estou a usar o termo neoliberal para caracterizar a agenda do Livro Verde. É que o discurso neoliberal apela muitas vezes a menos Estado, à ideia de Estado mínimo. Mas o neoliberalismo tem, de facto, uma racionalidade muito mais complexa. Só significa menos Estado no domínio da provisão. Pode até significar muito mais Estado no que respeita à despesa pública e à regulamentação. E isso é aceite, mais Estado, desde que seja para reforçar a provisão privada. Nunca esqueçamos que o Estado intervém na economia de três formas: na provisão, na regulamentação e através do orçamento. E temos que olhar para as três dimensões para percebermos o papel que as agendas neoliberais, a anterior, para as pensões, e a atual, reservam. Eu estou a falar de agendas transnacionais, e vejo o Livro Verde como um reflexo dessas agendas, da segunda agenda neoliberal, digamos assim. O papel que estas agendas reservam ao Estado no domínio das pensões. A primeira agenda foi globalmente difundida, e todos a conhecemos, entre 94 e 2004, em particular pelo Banco Mundial e por outros atores transnacionais também. O modelo era o conhecido modelo dos três pilares, que é um modelo misto, que preconizava uma provisão pública reduzida, um primeiro pilar, vocacionado para o alívio da pobreza, com a provisão privada obrigatória e voluntária. Mas esta agenda concentrou-se na criação do segundo pilar, dos esquemas privados obrigatórios. E, portanto, temos aqui as duas dimensões em termos de provisão: aumento da provisão privada, recuo da provisão pública. Mas temos também um outro elemento do neoliberalismo que é muito forte e que importa salientar, que se manifestava na proposta do plafonamento, porque o sistema privado era desenvolvido, era expandido à custa do desvio de receita do setor público para o setor privado. Facto, portanto, que envolve o Estado fortemente no financiamento da expansão do setor privado. Ou seja, os países que enverdaram pelo esquema recomendado, pelo modelo recomendado pelo Banco Mundial, ficaram com níveis elevadíssimos de endividamento público para assegurar a expansão dos esquemas privados por causa do desvio de receita do público para o privado, através do plafonamento das contribuições. Os sistemas de segurança social ficaram então com grandes déficits orçamentais, por continuar a ter que financiar as pensões correntes e as das gerações que já tinham contribuído durante muitos anos, mas ficaram com escassez de receita. E, em geral, os Estados optaram por emitir nova dívida pública para pagar as responsabilidades associadas ao pagamento das pensões correntes. Isto aconteceu em todos os países da Europa Central e de Leste, que abandonaram os anteriores sistemas públicos de repartição e que enverdaram pela privatização quando preparavam a adesão à União Europeia. E claro que podemos questionar, e é pergunta lógica, então, mas se a privatização obriga, de facto, cria estes chamados custos de transição, que são elevados em casos para os orçamentos públicos, como é que isto foi compatível com o respeito pelos critérios de Maastricht? E a resposta é simples. A União Europeia criou um regime de exceção no âmbito da reforma do PEC de 2005, que permitia que os países justificassem o incumprimento dos critérios de Maastricht para o déficit e para a dívida, desde que os déficits excessivos se devessem ao endividamento adiado à privatização das pensões, o que já nos diz muito sobre isto. Agora, os custos de transição foram isentos parcialmente dos critérios da dívida por um período transitório de 5 anos e a taxas decrescentes. No final da década, o ambiente económico mudou, diminuiu a tolerância aos desequilíbrios orçamentais decorrentes da criação destes esquemas e, por causa disso, todos os países, todos reverteram a privatização. Uns nacionalizaram totalmente os fundos, como a Hungria, outros parcialmente, como a Polónia, e muitos outros países do leste europeu reduziram a contribuição para o privado e aumentaram para o público. Esta agenda, que assenta no desenvolvimento dos esquemas privados obrigatórios,
financiados a partir do desvio de contribuições do público para o privado, morreu com a crise financeira global. Em 2004, a difusão do modelo já tinha sido suspensa e depois da crise financeira global entra em refluxo. Eu dou o exemplo da Europa Central e de Leste, mas aconteceu um pouco por todo o mundo. E os estudiosos desta matéria são unânimes em confirmar que o principal fator explicativo da morte desta agenda, da primeira agenda neoliberal, foi a pressão sobre as finanças públicas. Inclusivamente, o Banco Mundial e o Fundo Monetário Internacional deixaram de pressionar os países para instituir o segundo pilar. Isto nunca mais esteve na agenda até hoje. O Fundo Monetário Internacional até apoiou os planos de recuo dos sistemas privados na Hungria e na Letónia. Para quê? Para reequilibrar as contas públicas. Entramos numa era de conservadorismo orçamental. Bom, em 2011, um autor de referência, que é Mitchell Orenstein, escreveu um texto notável que se designa Privatização das Pensões em Crise. E que o subtítulo é uma interrogação: morte ou renascimento de um trend político global? Muito bem. No fundo, o autor questiona se a privatização acabou ali ou se estava em renascimento. Digamos, no sentido hindu do termo, de permanecer em espírito, mas de facto de transmigrar para uma forma diferente. E o que ele diz é que quem defendia a provisão de mercado continua a defender. Ele diz é que passam a ser difundidas outras ideias. E ele dá-nos uma resposta que é aquilo que começava a emergir em 2011. E para isso eu chamo a vossa atenção, porque aquilo que começa a emergir em 2011 e que este autor então assinala, tem muito a ver com aquilo que vai aparecer no livro verde. E eu cito Orenstein. Reservar à provisão pública um papel limitado apenas à garantia de mínimos. Colocar no centro da agenda já não os esquemas obrigatórios, porque esses rebentaram, se tornaram insustentáveis para as finanças públicas, digamos assim, mas os planos privados de natureza voluntária, de acordo com a taxonomia do Banco Mundial, os esquemas de terceiro pilar, profissionais e pessoais, com métodos de nudge, que é empurrar os trabalhadores a participar nos planos de poupança-reformas e os empregadores a fomentá-los. Isto é a segunda agenda neoliberal, que é o quê? Que o grande problema dos planos voluntários, se os obrigatórios saíram da agenda neoliberal, entram os voluntários, os planos privados, mas é que os planos privados não têm procura espontânea. Então só crescem com métodos, como que vem proposto no livro verde, que é inscrição automática com opção de saída. Isto já o Orenstein dizia em 2011, era o que já estava a haver noutros países. E com fortes incentivos fiscais e subsídios públicos às contribuições dos trabalhadores e dos seus empregadores. E mais, terceira medida, portanto, provisão pública, um papel limitado, esquemas privados altamente incentivados pelo Estado com despesa fiscal e aumento da idade da reforma. E é uma agenda neoliberal porque promove a redução da provisão pública, o aumento da provisão privada, com elevados custos para o orçamento de Estado. Portanto, o Estado envolve-se reduzindo o público, favorecendo o privado com elevados custos para o orçamento de Estado. Aquilo a que um autor americano, Christopher Howard, chamou em 97 de Hidden Welfare State, Tax Expenditures and Social Policy, que é programas sociais que se desenvolvem à conta de despesa pública, despesa fiscal, que é prescindir de receita fiscal, e com altas regulações. E altas regulações porquê? Porque em 2004, eu disse-vos há pouco que este esquema, a primeira agenda neoliberal, a segunda é esta que temos no livro verde, que replica a agenda global. Mas a primeira é suspensa em 2004, porque os problemas económicos e sociais estavam associados à privatização das pensões, já eram tão evidentes que até o Banco Mundial suspendeu a sua campanha a favor dos esquemas privados. E então hoje o que é que se diz? Depois vem a cloda da crise financeira, dá-se o risco de investimento. O que acontece é que, de facto, começa a haver, por parte dos defensores da provisão de mercado, exigências de muita regulamentação para proteger o interesse dos aforristas. Mas já falaremos sobre isso. Vou-me concentrar agora, depois de enquadrar a questão, na agenda do livro branco e vou salientar três tópicos. O primeiro eixo da agenda, e é o primeiro objetivo, é reduzir os custos de trabalho para o empregador. Por isso, se preconiza a redução da taxa contributiva global e a criação da contribuição sobre o VAB. E aí o livro verde, eu citei num artigo que escrevi agora, página 211, mas eu tinha uma versão anterior, podem ir à página 205, está lá,
a ideia de que é preciso baixar os custos de trabalho para criar empregos, para tornar mais rentáveis as atividades de trabalho intensivas. Agora, para quem nunca tenha pegado neste assunto, o momento em que surge a discussão não deixa de nos deixar perplexos, porque de facto nós temos uma década de excedentes da Segurança Social, o excedente do ano passado foi de 4,1 mil milhões de euros, temos um fundo de estabilização financeira que equivale a 11,3% do PIB, capaz de cobrir 21 meses de pagamento de despesas com pensões do regime contributivo, mesmo que não entrasse um cêntimo de contribuições, e perguntamos, então, queremos substituir uma fonte de receita que gera excedentes por outra? Quer dizer, porquê isto? E a realidade não aponta para essa necessidade, os números não apontam para essa necessidade, mas o argumento é feito. É construído da seguinte maneira: agora a situação é confortável, mas no futuro não vai ser. E no futuro isto vai ser complicado, assenta em dois argumentos de futurologia. O primeiro são as projeções de insustentabilidade. Mas eu considero mesmo que isso é pura futurologia. Os valores são completamente arbitrários. Se virmos os textos do Aging Report sobre esta matéria, eles projetam 50 anos de estagnação económica e do emprego. Basta consultar o Aging Report. Com base em 50 anos de estagnação económica e do emprego, nós não podemos obter outro resultado. Os dados são manipuláveis porque dependem dos inputs. E depois temos que nos recordar de que todos os exercícios prospectivos anteriores falharam. A ruptura do sistema foi anunciada para 2010, 2015 pela Comissão do Livro Branco da Segurança Social em 1998. A Comissão de Regulamentação da Lei de Bases de 2002 previu a ruptura do sistema para 2020. As últimas projeções do Amilcar Moreira apontavam para déficit a partir de 2027. Eu considero que isto são ensaios de futurologia completamente irrelevantes, porque os sistemas económicos são complexos, porque dependem da ação humana, porque o horizonte temporal é demasiado longo. E, para terminar este tópico, queria só citar o célebre economista John Kenneth Galbraith, que dizia que a única função da previsão económica é fazer com que a astrologia pareça mais respeitável. Neste horizonte ainda se aplica mais 2070, que é um horizonte de facto muito longo. Depois, o segundo argumento de futurologia que lança medo sobre o debate é o argumento dos robôs e do fim do trabalho, que as novas tecnologias... deixem-me só fazer uma pequena observação antes de entrar por aqui. Penso que o exemplo que Vítor Junqueira deu do envelhecimento é particularmente mal escolhido. Ele diz-nos que em 1960, portanto os números que eu registrei foram: havia 27 idosos por 100 jovens, em 21, 182 por 100 jovens, e em 2080, 300 idosos por 100 jovens. O que eu noto é que de 60 para 2021 o indicador cresceu 6,74%. E a previsão que aponta para 2028 significa que o atual indicador cresce 1,65%. É muito menos, portanto, o grande boom do envelhecimento já aconteceu. É muito mais desafiante multiplicar o indicador por 6,74 do que por 1,65. Bom, o argumento dos robôs, que no futuro as novas tecnologias vão reduzir drasticamente o emprego. Portanto, faz-se uma afirmação perentória também, mais uma vez, sobre um futuro desconhecido. Eu tenho assistido, até o ano passado, no início deste ano, a apresentações no espaço académico, pessoas que se dedicam a estudar aprofundadamente este assunto, as reestruturações industriais associadas às novas tecnologias, à transição entre setores, e têm uma posição muito mais humilde do que as dos membros da Comissão do Livro Verde, têm muito mais dúvidas do que certezas, estão em observação sobre o impacto das novas tecnologias no mundo do trabalho. O que sabemos é que, para já, o potencial para a substituição de trabalho por robôs ainda é muito limitado. Na Europa, a concentração de robôs é muito elevada só em alguns setores e em poucos países, sobretudo na Alemanha. Um quarto dos robôs instalados na Europa estão na indústria automóvel alemã. E em Portugal, que sabemos também que a densidade de robôs é muito inferior à média europeia. Isto porque, obviamente, o nosso padrão de especialização não propicia o emprego, porque os robôs são aplicados em indústrias que têm processos de produção em grande escala, tarefas que exigem força, destreza, precisão, etc. Bom, mas
Para já, continua a verificar-se a afirmação do célebre economista Robert Solow de que as novas tecnologias estão por todo lado, exceto nas estatísticas da produtividade. Portanto, temos estes argumentos de futurologia para fazer crer que as novas tecnologias vão reduzir drasticamente o emprego no futuro, o que é um argumento frágil, mais uma vez, sobre um futuro incerto, mas com o intuito de lançar mais medo no debate sobre a segurança social e suscitar respostas precipitadas. Faz-se crer que os robôs vão ser muito disruptivos na destruição do emprego e, por isso, temos que desligar o financiamento da segurança social do salário. E assim se constrói o argumento para baixar a taxa contributiva global e, ao baixar a taxa contributiva global, nós estamos a reduzir os custos de trabalho para o empregador, ou seja, a reduzir a massa salarial. O problema é que a discussão passa a ser deslocada desta matéria crucial, que é, digamos, o objetivo é esse. O método é desviar a discussão da repartição do rendimento para a técnica fiscal. Como, aliás, o Dr. Cid Proença já observou ainda agora, a contribuição social, como todos sabemos, não é um imposto, mas é sistematicamente referido no livro como um imposto sobre o trabalho. E isto tem um intuito, é evidente que os meus colegas, que são professores de economia, nas aulas ensinam aos alunos a diferença entre um imposto e uma contribuição. Quando estão no espaço público a discutir pensões, falam da contribuição como se fosse imposto, e não é. O imposto tem um caráter unilateral, a contribuição tem um caráter bilateral, portanto há direito a algo de contrapartida. Mas situando o problema, deslocando o problema da repartição do rendimento, porque o que está em causa é reduzir o salário ou baixar a taxa contributiva global. Reduzir os custos de trabalho para o empregador significa baixar o salário, com a crença de que isso vai produzir mais emprego. Mas ao deslocarmos o problema para um problema técnico fiscal, estamos a tentar encontrar a melhor solução para obter receita adicional para o financiamento da segurança social. Supostamente as boas reformas são as que aumentam a receita. Ora, não é mudar o instrumento com o qual se faz a transferência de rendimento, possamos ter mais receita. Aliás, eu até poderia dizer qualquer aumento da contribuição sobre o valor acrescentado, de esperar que o que viesse a ser habilmente contornado pelos empregadores. Mas o problema é que estamos a discutir um problema que não é técnica fiscal, que é uma questão política, que é uma questão de partilha do rendimento. A contribuição social sobre o salário é uma parte da massa salarial. Aquela parte da massa salarial que é mutualizada para garantir o financiamento das prestações sociais substitutivas do salário. Não é um imposto sobre o trabalho. E eu que tenho aqui entre os participantes, muitas pessoas envolvidas nos movimentos sindicais, eu sugeriria que no âmbito sindical se fizesse algum trabalho teórico simples sobre a natureza da contribuição social para explicar este facto simples à generalidade dos associados. É que todos os trabalhadores têm que compreender que a contribuição social não é um imposto. É uma parcela da massa salarial, aquela que é mutualizada em cada período para garantir as prestações sociais. E baixar a taxa contributiva global é baixar o salário. Além disso, mesmo que fosse possível obter a mesma receita fiscal com outro instrumento para usar a transferência, a legitimidade política da contribuição social é absolutamente insubstituível. A contribuição social instaura um mecanismo de solidariedade intergeracional alicerçado num princípio de reciprocidade. Quando uma pessoa chega à idade da reforma e recebe a primeira pensão, tem pelo menos 40 anos de histórico de contribuição para que outros possam ter pensões. E eu recebo a minha primeira prestação de reforma depois de ter contribuído durante 40 anos para que outros pudessem ter pensões. É politicamente absolutamente legítimo reivindicar o meu direito à pensão. Essa legitimidade é inabalável. Além disso, ao mutualizar salário, estamos a instituir um sistema, um mecanismo de solidariedade de base laboral. Eu recebo salário, não recebo nada proveniente da solidariedade nacional, do imposto. A contribuição define o valor do trabalho na sociedade. Falarei sobre isso depois. Agora vou então interromper. Qualquer alternativa. Vou interromper, não. Vou terminar o primeiro ponto e passar ao segundo muito rapidamente. O segundo e ao terceiro, mas muito rápido. Qualquer
alternativa ao financiamento da segurança social, que abdique da socialização do salário, deste mecanismo de mutualização do salário, representa baixar a massa salarial e enfraquece a posição do movimento sindical. Só duas notas muito rápidas. O segundo eixo da agenda é aquilo que eu já descrevi no início: promover a provisão de mercado voluntária, tal como a segunda agenda das instituições internacionais, à custa da despesa fiscal e de regulações favoráveis. Fala-se muito no livro verde da adequação das pensões, mas considera-se que a adequação das pensões não é uma responsabilidade social, porque se espera que seja realizada na esfera do mercado, promovendo aqueles esquemas que eu falei há pouco, de inscrição automática com possibilidade de sair, e com fortes dinheiros do Estado promover os esquemas privados voluntários, benefícios fiscais às contribuições dos trabalhadores e dos empregadores para promover estes planos. Em suma, o livro verde só propõe soluções de mercado. É adequação, muito bem, é um objetivo considerado prioridade estratégica, mas há duas propostas: ir aos mercados financeiros obter complementos de rendimento, ou permanecer no mercado de trabalho em idades avançadas, porque se presume, se quer dificultar o acesso à antecipação da reforma, inclusive aos desempregados de longa duração, quer-se aumentar a idade mínima de acesso à reforma antecipada e quer-se aumentar a idade máxima de trabalho em funções públicas. O grande problema é que os membros da Comissão não submetem a escrutínio as soluções de mercado que preconizam. E nós sabemos hoje, eu posso falar nisso na parte do debate, mas as soluções de mercado não são solução para a segurança de rendimento na reforma, e toda a gente sabe isso. Notem que até o Banco Mundial deixou de preconizar o modelo em 2004, deixou de empurrar os países a avançarem para os modelos privados, porque eles têm demasiados problemas. Poderei falar nisso na fase seguinte, mas não queria deixar de falar no terceiro eixo da agenda muito rapidamente. O terceiro eixo é o recuo da provisão pública de rendimento na reforma, materializado num projeto radical, que é acabar com a garantia universal de pensões mínimas de reforma, atenção, e passar a garantir mínimos só em situação de necessidade. Ou seja, quer-se pôr em causa o direito dos trabalhadores a uma pensão mínima na reforma e garantir apenas a quem está em situação de necessidade, incorporando no CSI um mecanismo de valorização da carreira contributiva. O fundamento do direito deixaria de ser o trabalho, passaria a ser o princípio da necessidade. Acabava-se com o direito universal e incondicional e adotava-se o princípio da seletividade. Acabava-se com o mecanismo preventivo da pobreza, sim, porque as pensões mínimas são um mecanismo preventivo da pobreza, substituía-se por um mecanismo reparador. E, por causa disto tudo, eu quero acabar lembrando um argumento do Wilbur Cohen, que era um grande teórico da segurança social nos Estados Unidos, esteve ligado ao programa do New Deal e esteve ligado também ao programa da Great Society. Num debate com Milton Friedman em 1972 sobre a universalidade ou seletividade, Cohen invoca que os programas para os pobres são pobres programas. E finalizei. Peço desculpa por me alongar demasiado.